Olá pessoal, estamos de volta aí para mais uma aula de Física 3. Na aula passada a gente seguiu resolvendo alguns exercícios sobre lei de Coulomb, né, onde a gente tinha que encontrar as forças resultantes sobre alguma carga. Então a gente viu todos os passos aí, em geral todos os problemas vão ter esses mesmos passos, só vai mudar realmente a configuração, o local e a distância e o valor das cargas, mas o resto é tudo, é montar os vetores, pegar o vetor que não está na horizontal e na vertical, projetar ele, né? Achar as duas componentes, a componente x e a y, e aí depois que fizer isso a gente tem que montar a equação da força resultante, que basta a gente olhar para as forças em x e em y, tomando cuidado com os sinais, né? Está para a direita positivo, esquerda negativa, para cima positivo, para baixo negativo. Isso é uma convenção que pode ser mudada se você quiser, né? Se você quiser, você sempre pode falar, meu eixo positivo é para cá e para cá. Isso aí é com vocês, mas você tem que especificar bem, explicar o que você está fazendo certinho. Nessa aula, então a gente vai sair de forças e a gente vai entrar em campo elétrico. Por quê? Bom, o campo elétrico é mais fácil de trabalhar, melhor de trabalhar do que a gente trabalhar com forças. Porque o que eu posso pensar é o seguinte, quero que vocês entendam a essência matemática por trás do que é o campo elétrico. A gente viu que a gente pode ter, que eu tenho uma carga, suponho que eu tenho uma carga quesão. E aí eu tenho uma carga, o carro de sonho, nossa. Bom, então, a gente viu que se a gente tem uma carga, vou chamar a carga quesão, supor que a carga seja carga com maior intensidade em Coulomb. E aí eu tenho a carguinha Qzinho. E a gente sabe que, então, a gente tem uma distância R entre as duas, a gente sabe que vai haver uma força, e essa força entre elas vai ser do tipo, suponho que eu quero saber a força que a Qzão faz sobre a Qzinho. Então, essa força, vamos supor que as duas sejam positivas, eu tenho aqui, eu tenho uma força nessa direção, que é a força da direção que une as duas carguinhas. Tá? Agora, e essa força, ela vai depender da constante, do produto entre as cargas e do quadrado da distância entre elas, certo? Tá, agora, suponha o seguinte, suponha que eu não esteja vendo essa carga, porque a carga elétrica ela age à distância, né? Então, suponha que eu não esteja vendo essa carga. Mas eu não estou vendo ela, porém, eu vim aqui e botei numa certa região, fui lá e botei uma carguinha Q aqui. E aí eu percebi que a hora que eu coloquei essa carguinha ali, apareceu uma força sobre ela. Aí você fala, bom, então se eu coloquei uma carguinha numa região e essa carguinha se moveu porque tem uma força aplicando sobre ela, quer dizer então que nesta região há um campo elétrico. Eu digo que nessa região é um campo elétrico. Nesse caso a gente sabe que esse campo elétrico, quem está produzindo é a carga Qzão. A carga Q grande é que está produzindo esse campo elétrico. Só que a gente não precisa de saber isso. A gente pode simplesmente falar, tem uma região, ela tem um campo elétrico, eu quero saber, em cada ponto, a gente chama de campo vetorial, porque em cada ponto, por exemplo, que eu pego, suponho que tem vários pontos do espaço, e aí eu olho nesse ponto, o campo elétrico está nessa direção. Isso quer dizer o quê? Que se eu colocar, a gente vai ver que se eu colocar uma carga positiva nessa direção aqui, ela vai se mover na direção do campo elétrico. E se eu colocar uma carga negativa, ela se move na direção oposta ao campo elétrico. Vai ficar claro isso depois que eu colocar a formulinha aqui. Mas aqui ela pode estar nessa região, aí nesse ponto aqui, se eu coloco uma carguinha, nesse ponto aqui o campo elétrico pode estar nessa direção, aqui ele pode estar nessa direção, e a direção do campo elétrico é exatamente a direção onde vai ser a força. Se eu colocar uma carguinha nesses pontos, vai ter uma força que vai ser ou na direção do campo elétrico, ou na direção oposta ao campo elétrico. Então, daí que a gente chega na relação entre força e campo elétrico.
Esse aqui é um que a gente chama de campo vetorial. Campo vetorial. Muito comum na física, campos vetoriais. Na verdade, toda a física moderna hoje em dia ela é em cima de campos vetoriais. Campos quânticos, inclusive. Toda a mecânica quântica hoje em dia é baseada em campos vetoriais. Tá, então, o que a gente tem, o que a gente pode dizer, então, vamos definir o campo elétrico, né? Se uma carguinha se colocarmos uma carga de prova, a gente chama de carga de prova, em um ponto do espaço, espaço, gente, quer dizer que simplesmente no 3 eixos aqui, x, y, z, né? Não quer dizer que é no espaço sideral, não. Um ponto de espaço. E esta sofrer uma força, dizemos que nessa região há um campo elétrico. O campo elétrico, gente, ele pode ser produzido por cargas, né? Quando a gente viu, uma carga produz um campo elétrico. Por quê? Porque se eu pego essa carga, se eu pego uma carguinha e coloco uma carguinha de prova, a gente chama carguinha Q0, coloco numa região, eu sei que essa carguinha vai sofrer uma força. Então é porque aqui tem um campo elétrico, mas quem está gerando o campo elétrico? É essa carga que gera o campo elétrico. Então tem duas coisas diferentes. Tem a carga que gera o campo elétrico e tem a carguinha de prova, que é aquela que se eu colocar na região, ela vai sofrer uma força. Tá? Claro que a carga grande, ela gera um campo elétrico, só que o campo elétrico dela não faz uma força sobre ela mesma, porque não existe forças internas. É a mesma coisa da gente falar que eu produzo um campo gravitacional que interage comigo mesmo, né? Toda massa que tem um campo gravitacional, mas não, tem que interagir então com objetos externos, né? Então, cargas podem gerar um campo elétrico. E, bom, pela lógica, vamos lá, a gente viu que se eu tenho um campo elétrico para cá, se eu tenho um campo elétrico nessa direção, e eu coloco a minha carguinha de prova, e eu venho cá e coloco a minha carguinha de prova nesse ponto, carguinha de prova 1 Q0, e eu vou falar que ela é positivo, então essa carguinha vai se mover na direção, vai aparecer uma força nela na direção do campo elétrico. Agora, se eu tenho um campo elétrico, suponho que boto ele na mesma direção, o campo elétrico está aqui, e aí eu coloco uma carguinha negativa, menos Q0, carguinha de prova, então aparece uma força, força em vermelho, né? Aparece uma força nessa direção. Então, isso aqui tem cara de uma equação que envolve o vetor campo elétrico e a força. Então, a força, ou ela é na direção do campo elétrico, ou ela é na direção contrária do campo elétrico, né? Então, a gente pode dizer que a força é uma constante vezes o campo elétrico. Se essa constante for positiva, ele vai estar na direção da força. Se essa constante for negativa, ele está na direção oposta à força, o campo elétrico, né? Então, quem que seria esse? É a carga, que seria a minha própria carguinha de prova. Então, força nada mais é que a carga vezes o campo elétrico. Carga vezes o campo elétrico. Então, a gente pode dizer que o campo elétrico nada mais é que a força por unidade de carga. Força por carga. Então, essa é a definição do campo elétrico em relação à força. Porque desta forma, a gente não depende de duas carguinhas. Eu simplesmente posso falar para você, olha, gente, nessa região aqui tem um campo elétrico. E aí eu falo,
esse campo elétrico é um campo vetorial, aí a gente vai ver a questão de linhas de campo, porque eu tenho umas linhas de campo, eu tenho assim, nessa direção. Isso quer dizer que as linhas de campo, vou até dar o exemplo da carga, então, se eu tenho uma carga, a gente viu que então, duas coisas, né? Essa aqui é a carguinha de prova, que está na região que já tem um campo elétrico. Então eu falo para você, ó, tem uma região, para cada região, como é um campo vetorial, né? Em cada ponto do espaço, eu vou ter um campo elétrico com um valor e uma direção e um sentido. Então aqui tem que ter um campo, por exemplo, aqui a gente vai ver a unidade de campo, pode ser volts por metro. Tem lá 800 volts por metro nessa direção. Para cá eu tenho 1200 volts por metro nessa direção aqui. Na verdade, a unidade que a gente vai estar usando agora não é volt por metro, que acaba sendo a mesma coisa, mas aqui é força por carga, é newton por coulomb, então 800 newton por coulomb, tá vendo? A unidade de campo elétrico é a unidade da força, que é newton, dividido por carga, que é coulomb. Então, por isso que aqui fica newton por coulomb. Então, veja, eu não estou falando em carga nesse momento. Só estou falando de uma região, e nessa região tem um campo elétrico. Mas eu já sei que implicitamente, se eu vier aqui colocar uma carga, então, né, como a gente viu, essa carga, vamos supor que eu coloque aqui uma carga de... vou colocar duas aqui. Uma Q1 e a outra Q2. Aonde Q1 é igual a mais 8 microcoulomb. Por que sempre aparece então micro ou nano coulomb na carga? Porque as cargas em geral elas são pequenas, são bem pequenas, e então sempre vai aparecer algo micro ou nano coulomb. Q2 eu vou falar que é menos 5 microcoulomb. Tá, então dessa forma eu já deixo um modelo pronto aqui, que eu sei sempre, se eu quiser calcular a força, eu posso calcular, por exemplo, a F1 é simplesmente o quê? A Q1 vezes o campo elétrico 1. Onde o campo elétrico 1 aqui seria esse aqui, né? E1, que é um módulo só, tá? O módulo, a direção e o sentido tá aqui, ó. Módulo E2 é aqui. Bom, como eu sei que o campo elétrico, a força, ela vai estar na direção ou na direção contrária ao campo elétrico, então eu já vou saber diretamente pela carga. Então não vou precisar de analisar isso aqui vetorialmente. Eu tirei o vetor da formulinha. A fórmula é vetorial, tá aqui, ó. Fórmula vetorial. Porém, eu tirei o vetor porque eu sei que eu vou olhar o sinal da carga para saber se essa força está na direção do campo elétrico ou na direção contrária. Igual essa aqui, ó. Q1 é positivo. Ó, Q1 é positivo. Então, a força que vai agir sobre ele vai ter que estar na direção do campo elétrico. Então, F1 vai estar nessa direção aqui. E o F2, como a carga 2 é negativa, então ele vai estar na direção contrária ao campo elétrico. F2. Tudo depende do sinal. Então veja, eu já determinei a direção pelas setinhas, não preciso colocar na forma. Então na forma é só o módulo. Então eu vou ter aqui que F1 é Q1, só o módulo, né, positivo, que todo jeito é 8 micro, que é 10 a menos 6, coulomb, né, vezes o campo elétrico, que é 800 newton por coulomb, não vou deixar a unidade, não, 800 newton por coulomb. Então eu vou ter o que aqui? 8 vezes 8, 64 vezes 10 a menos 4, né, newtons. 64 vezes 10 a menos 4 newtons. É uma força bem pequenininha, né?
Porque o campo elétrico é pequeno. Esse campo elétrico que está aqui não é um campo elétrico grande. Isso quer dizer que a carga que está gerando esse campo elétrico não é muito grande. Em geral, o campo elétrico pode ter 100, 1000, 10.000 newtons por metro, newtons por coulomb. Esse é bem pequenininho. E o F2? F2 é igual a Q2 vezes E2. Então, fechando a mesma letra, F2 então é o Q2 sem o sinal. Lembra, o sinal é só pra gente determinar a setinha. Aqui já tá, não dá pra gente saber porque eu não dei ângulo nem nada, mas eu sei que tá nessa direção contrária do campo elétrico aí. Então F2 é 5 microcoulomb, que é a carga Q2, ó. E 5 vezes 10 a menos 6 vezes o E2. Tá, E2 aqui é 1.200 newton por coulomb. Então, 1.200. E agora a gente vai ter o quê? 12 vezes 5, 60. Vezes 10. Aqui sobrou 10 ao quadrado. Com 10 a menos 6 dá 10 a menos 4. Vezes 10 a menos 4 newton. Então tá aí. As duas forças agem sobre as cargas colocadas em pontos diferentes do campo vetorial. Os pontos diferentes, por quê? Pontos diferentes vão ter diferentes campos elétricos, né? Então, um campo vetorial quer dizer isso. Tem vários pontos no espaço. Em cada ponto, eu tenho um valor de um campo elétrico. E uma direção e um sentido. Por isso que é um campo vetorial. Não basta ter um valor. Um campo escalar, a gente vai ver o potencial elétrico. Que basicamente, em cada ponto no espaço, eu tenho um número. Se eu estou aqui, o potencial vale 100 volts. Se eu estou aqui, 110 volts, 120 volts. Aí, isso é um campo escalar, porque em cada ponto eu tenho um número associado a ele, porém eu não tenho uma direção e um sentido. É só um escalar, é só um número. Então a gente fala que isso é um campo escalar. Já um campo vetorial, cada ponto você tem que ter uma direção e o sentido também. Tá. Vamos seguir aí. Agora, a gente viu então o que acontece com uma carga quando ela é colocada numa região que possui um campo elétrico. Se a gente pega uma carga, então, uma carguinha aqui, e é colocada numa região que possui um campo elétrico, ela vai sofrer uma força que é dada por Q vezes E. Então, a força sempre é ou na direção do campo elétrico ou na direção contrária ao campo elétrico, dependendo qual que é a carga de prova, se ela é positiva ou negativa. Beleza. Mas a gente viu também aqui em cima, eu falei para vocês, que beleza, eu posso pegar essa carguinha, colocar ela numa região e ela sofre uma força, eu sei que nessa região tem um campo elétrico. Mas eu quero saber como. Eu sei que é uma carga que gera o campo elétrico, né? Nesse caso, quem está gerando é essa carga. Mas qual que é o valor? Basicamente a pergunta seria o seguinte: se eu tenho essa carga aqui, como é que eu sei o campo vetorial? Ou seja, como é que eu sei qual que é o valor do campo elétrico em cada ponto do espaço e suas direções e sentido? Será que tem uma fórmula para isso? Bom, na verdade tem. E de uma carga pontual, inclusive, é bem simples, né? Por quê? A gente já sabe o valor da força. Olha aqui, a força de uma carga pontual é essa. Então, o que eu tenho que fazer é só pegar, então. Então, veja. Na carga pontual, o que eu tenho é que uma força entre duas cargas pontuais seria K, Qzão, esse Qzinho dividido pela distância ao quadrado, certo? Mas a gente viu que o campo elétrico é a força dividido pela carga de prova, né? Que nesse caso a carga de prova é o Qzinho que eu tô falando. E quem está gerando o campo elétrico é a carga Qzão. Então eu posso calcular qual que é o campo elétrico gerado pela carga Qzão. Eu só dividir, então, a força
Ah, só um segundo. Só dividir então a força. Para. Vai ser a força, que é K, Qzão, Qzinho sobre R ao quadrado, e divido pela carguinha de prova. Para não depender dela. Corta, corta. Então é KQ sobre R ao quadrado. Então, simples. O módulo do campo elétrico é dado por K, Q sobre R quadrado. Que campo é esse? É o campo gerado pela carga. Então, se eu tenho uma carga Qzão e eu quero saber qual que é o campo elétrico numa certa região, num certo ponto, para saber nesse ponto P. Qual que é o campo elétrico nesse ponto P? O que eu preciso saber? Bom, eu preciso saber a distância entre eles. E eu preciso saber qual que é o valor dessa carga, então a distância, a carga que está gerando o campo elétrico e a constante K, que é a mesma. Então, beleza. Para onde vai estar o campo elétrico nesse ponto? Agora que vem essa outra questão que vocês têm que prestar bem atenção. Depende se a carga é positiva ou negativa. Né? Então, ó, o campo elétrico, ele vai gerar um campo elétrico nesse ponto que vai estar para cá se essa carga for positiva. Então, é sempre no campo elétrico a mesma coisa, na linha que une a carga e o ponto que eu quero gerar. Olha a diferença, gente. Você acaba confundindo o campo elétrico, eu quero chamar bem atenção nisso. Quando eu estou falando de força, eu estou aqui, eu tenho uma cargona Q, aí eu tenho uma carguinha Qzinho nesse ponto, aí eu falo, bom, tem uma força entre elas, então tá vendo que tem que ter as duas cargas. E aí a força é K, o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, certo? Tá, agora, agora, quando eu tô falando de campo elétrico, eu não tenho essa carguinha aqui nesse ponto. Porque eu não preciso ter uma carguinha. Eu posso ter uma região que tem um campo elétrico que em todo ponto tem um campo elétrico que não precisa ficar dependendo dessa carguinha aqui. Então eu tiro ela e falo, bom, nesse ponto, qual que é o campo elétrico nesse ponto? Não tem mais carguinha. Tá vendo que aí tá vendo que só tem uma carga que dividiu pela carga aqui quando eu joguei na fórmula o EF dividido por Q. Dividiu, cortou a carguinha, agora ficou só essa carga. Então, isso aqui é o valor, é o campo elétrico. Isso aqui vai me dar o campo elétrico gerado por essa carga Q em um ponto P que está uma distância R da carga, ok? Então agora a gente pode ter duas possibilidades aqui. Vamos lá. As direções do campo elétrico. Campo elétrico, a gente colocar assim, C.E, campo elétrico. Bom, as direções do campo elétrico de carga pontual, né? Carga pontual. Gerada por uma carga pontual. Bom, a gente, às vezes quando dá essas voltadas assim, gente, meio que emenda, que eu pausei o vídeo por algum motivo e continuei, às vezes eu perco o fio da meada, mas tá. O que a gente quer então saber é qual a direção do campo elétrico gerado por uma carga pontual, né? Nesse momento a gente está investigando, a gente sabe que posso chegar numa região, simplesmente falar, ó, tem uma região que tem um campo elétrico, tá aqui o valor do campo elétrico, e aí eu posso, aí se eu falar, se eu botar uma carguinha aqui, ele vai sofrer uma certa força. Beleza. Mas eu posso também estar falando para você, bom, quem está fazendo esse campo elétrico? E como que ele está fazendo? Como é que eu acho qual vai ser o campo elétrico que essa carga vai gerar? Como é que eu determino essa expressão que me dá o valor do campo elétrico em qualquer lugar do espaço? Ou em alguns lugares que eu estou interessado. E aí que vem então essa fórmula. Então, de uma carga pontual é simplesmente KQ sobre R ao quadrado, onde eu quero saber qual que é o campo elétrico que essa carga está gerando num ponto a uma distância R dela, certo? Tá, e agora o sentido. Como é que eu sei para onde vai estar o sentido? O sentido é sempre
vai estar na linha que une Q e P. Tá aqui meu ponto P, aqui a minha carga aqui é um ponto P. Aí eu pego aqui a linha que une as duas cargas, eu sei que esse campo elétrico vai ter que estar nessa linha, ou seja, ele vai ter que estar para cá ou para cá. O campo elétrico está para cá ou para cá. Como é que eu sei para onde ele vai estar? Aqui agora que você vai ter que lembrar. Sempre que é positivo, né, que a carga positiva, que vem daquela expressão lá, dessa expressão aqui, da questão dessa forma, vem na forma vetorial dela, ó, força Q sobre E. Então lembra que a força também não está para frente ou para trás, dependendo. Então o campo elétrico tem a relação com a força. E é sempre então na mesma linha da força, certo? Então o que a gente acaba tirando daí é que a carga positiva, o campo é saindo da carga, ou seja, ó, eu tenho uma carga Q aqui. É claro que, pensa, você acha que você tem uma carguinha, você acha que ela vai emanar campo elétrico só nessa direção? Por que nessa e não nessa? Aí por que nessa ou eu não nessa? Tá vendo? Então ela manda radialmente. O campo elétrico, ó, aqui é uma carga mais Q. Tá vendo que tá saindo da carga? Olha, o campo, ele é radial. Ele é radial, radial quer dizer isso, quer dizer que ele não é nem só para cá, nem só para cá, ele é radialmente. Quer dizer que se eu pego um círculo aqui, ó, certinho. Se eu pegar um círculo aqui, se eu pegar um círculo aqui de raio E, todo mundo, qualquer ponto aqui em cima desse círculo, qualquer ponto que eu pegar em cima desse círculo vai ter o mesmo campo elétrico, exatamente, porque é radial. A mesma coisa vale para a gravidade, né? Se a gente pega a gravidade, a gente pensa na Terra, qualquer ponto que eu pego aqui em cima da Terra, ela vai ter o mesmo valor da aceleração da gravidade, do campo gravitacional. A mesma coisa vale para o campo elétrico. Vamos comparar com o campo gravitacional, né? Eu posso falar assim, se eu estiver falando de força, pensa carga como troca carga por massa. Eu falo que qual que é as nossas cargas? Seria então, vamos supor, o meu corpo e a Terra. A Terra seria o Qzão, né? E eu, o Qzinho, no caso um emão e eminho, massa grande e massa pequena. Ela gera uma força sobre mim. Qual que é a força? É muito parecida, inclusive, à força gravitacional. A força gravitacional é a constante G, né? Agora não é constante elétrica, é constante gravitacional. É a constante G vezes a massa grande, vezes a massa pequenininha, dividido para a distância quadrada, é a mesma coisa. Certo? Agora, tá aqui a Terra, né? Aí eu, ao invés de falar da Terra, a Terra que está gerando campo gravitacional, eu posso falar simplesmente, bom, nessa região tem um campo gravitacional, quer dizer que se eu soltar alguma massa aqui, ela necessariamente vai cair. Certo? Ela vai cair porque a mesma ideia. Tem um campo gravitacional. A ideia do campo gravitacional é se eu colocar uma massa nele, ele sofre uma força. A ideia do campo elétrico é se eu coloco uma carga na região onde tem um campo elétrico, ele sofre uma força. Só que é uma força elétrica, que é uma força gravitacional. Mas a ideia é a mesma. E ele também é radial. Se é radial, quer dizer que qualquer ponto com o mesmo raio da Terra, do centro da Terra, vai ter o mesmo campo gravitacional. Aqui é a mesma ideia. Qualquer ponto a uma certa, no mesmo raio, né, a mesma distância do centro, vai ter também o mesmo campo, o campo elétrico, o mesmo valor do campo elétrico. Tá. E carga negativa? Bom, carga negativa campo entrando na carga.
que quer dizer isso? Deixa eu só dar um exemplo prático. Por exemplo, suponha que eu falo para você aqui, ó. Nesse primeiro caso, a carga positiva, o campo é saindo da carga. Tá vendo a setinha aqui, ó? Sempre para longe da carga. Suponha então que eu tenha uma carga aqui. E aí eu tenho um ponto P aqui. Eu falo que essa carga é positiva. Aí eu quero saber qual que é o sentido do campo elétrico dessa carga que é produzido por essa carga aquizão. Aí você vem aqui então, faz uma linha que une os dois. E aí faz uma linha que une o ponto e a carga. E aí então eu vou ver, ela é positiva, então tem que ser saindo da carga, tem que ser para cá. Ela pode ser só para cá ou para cá. Se fosse negativa era para cá. Entrando, tá vendo? Entrando da carga é o de baixo. Aqui tem que ser saindo, porque é positivo. Então o campo elétrico vai estar nessa direção, saindo da carga. No caso agora de uma carga então negativa, então eu tenho aqui uma carga menos Q. E aí eu vou ter então, para onde vai estar o campo, ó. Fazer assim, radialmente. Sim. Sim. Assim. Então o campo vai estar o quê? Entrando na carga, a setinha, ó. Essa que a gente chama de linhas de campo. O que quer dizer uma linha de campo? Uma linha de campo quer dizer que se eu colocar uma carga em cima da linha de campo, ela vai na direção que está a linha de campo. Então se eu colocar aqui uma carga, ela vai nessa direção aqui. Uma carguinha de prova, né? Tá, então pro mesmo jeito, se eu tenho aqui então uma carga Qzão e aí um ponto P, e eu quero saber qual que é o campo elétrico produzido por essa carga negativa no ponto P. Aí a gente sabe, traça uma linha que une os dois. Agora o campo elétrico vai estar entrando na carga. Olha aqui, entrando na carga. Se ela entrando na carga, então tem que ser nessa direção. Então, campo elétrico aqui nesse caso vai estar nessa direção. Tá, agora parou um carro de som aqui na frente também agora. Bom, voltando aqui então, gente. Vamos olhar então qual que seria as linhas de campo elétrico de duas cargas próximas uma da outra. Uma com carga mais aqui, uma com carga mais aqui. A gente viu que o campo elétrico ele tem que sempre estar saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Então, basicamente, a gente pode dizer que ela vai ter essa cara. Aqui ela seria aqui. Por quê? Opa. Essa direção, certo? Por quê? Lembra, linha de campo quer dizer o seguinte: se eu colocar, ó, tem que estar então saindo do campo elétrico da positiva e entrando no negativo. Isso quer dizer o quê? Se eu colocar uma carguinha positiva aqui pontual, né, nesse aqui, ela vai na direção do campo elétrico. E uma carguinha negativa vai na direção oposta ao campo elétrico. Então, nesse ponto, desculpe, nessa linha aqui do meio certinho que une um outro, então é exatamente uma vertical. Agora começa a fazer assim, ó. Assim por diante. Que vai até lá, que vai até aqui. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar uma carguinha positiva mais que zero e colocar aqui, para onde, lembrando então, né, que sempre é saindo da positiva e entrando na negativa. Então eu vou ter, ó, saindo aqui, entrando aqui, saindo aqui, entrando aqui, e assim por diante, saindo, entrando, saindo da positiva, entrando na negativa. Tá. Então suponha que eu coloquei essa carguinha mais que zero, uma carguinha pontual aí, nessa linha de campo aí. Quer dizer então que ela vai receber vai ter uma força nessa direção sobre ela. E se eu boto uma aqui,
Q0 vai ter uma força nessa direção. Sempre na direção tangente ao ponto que eu tô pegando. Se eu tô pegando aqui, ó, tangente, quer dizer que vai ter uma força aqui. Certo? Agora, se eu boto positiva, né? Se eu boto uma carga negativa, a história já é outra. Ela vai na direção contrária. Se eu coloco aqui uma carga pontual, ela vai nessa direção aqui, na direção contrária à linha de campo. A força, então, estaria nessa direção, tá? Então, essas linhas de campo é como se eu juntasse todos os pontos desse meu campo vetorial, né? E fosse dos pontinhos, aqui tinha vários pontinhos, eu fui e formei uma linha. E essa linha, então, me dá exatamente, se eu colocar uma carguinha nesse ponto, eu sei, então, qual que é a força que vai agir sobre essa carga, né? Agora, o que acontece quando eu tenho duas cargas iguais? Aqui são duas cargas opostas. E se eu tenho duas cargas iguais? Como é que fica agora? Suponha, então, que eu tenho aqui, ó, mais Q e menos Q. Não, desculpa, mais Q e mais Q, né? Mais Q e mais Q. São cargas iguais, tá? Mesmo valor, só que da de cima elas eram opostas, agora elas são realmente iguais. Nesse caso, olha qual que é o problema. Elas não são iguais. O que acontece se eu botar uma carguinha Q0 aqui no meio? Vamos olhar o que acontece com ela? Ela não vai sofrer uma força devido a essa carga mais Q. Então ela não vai vir para cá, suponha que seja positivo. Ela não vai ser repelida por essa carga. Beleza. Mas ela também não vai ser repelida por essa carga. Então tá aqui. A mesma força, não é a mesma força? Porque essa carga é a mesma e a distância, eu estou pegando bem no meio, essa distância é a mesma dessa. Então, quer dizer que essas forças vão se anular, então ela vai ficar parada. O mesmo vai valer qualquer ponto nessa linha, no meio aqui, ó. Qualquer ponto no meio, no meio das duas, o campo vai ter que ser zero, porque a gente viu que a força é zero. Então o que vai acontecer então com as linhas de campo? Bom, as linhas de campo vão fazer basicamente isso aqui, ó. Elas vão assintotar, são assíntotas, quer dizer que ela nunca vai encostar aqui, ó. Ela vai chegar perto, mas nunca vai encostar. Aqui também, ó. Elas nunca encostam. Nossa, ficou bem feio isso aqui, né? Lembra que elas não encostam, gente. Se eu colocar para encostar aí, foi errado. Então tá, ó, sempre saindo da carga, né? E ela assintota aqui, quer dizer, assíntota, ela não encosta aqui. Ela sempre chega próxima, mas não encosta, porque ali é zero, né? Então a daqui, a mesma coisa, mesma coisa. Aí, sempre saindo da carga. Lembrando que tem linha para todo lado aqui, ali. Aqui, por exemplo, tem linhas que saem para lá, que ela vai dar a volta. Ela vai dar a volta por lá e vai chegar por aqui, ó. Vai vir lá de trás, vai chegar aqui, sempre chegando. Essa reta que sai para cá
né? E essa daqui que entra por aqui, que ela vem lá do infinito, a gente fala. Tá? Então aqui também tem, só que só para mostrar para vocês as linhas de campo. Quer dizer que em todos desses aqui, gente, qualquer ponto que eu coloco vai me dar exatamente o, o campo nesse ponto, a força. Eu colocar uma carguinha aqui vai dar força, então, que age sobre essa carga. Tá. Então a gente viu aqui como determinar, né, as linhas de campo de cargas pontuais, sozinhos, ou de cargas juntas. Então, quando a gente tem cargas opostas, a gente tem esse modelo aqui de cima que sempre vai ter carga positiva entrando negativa. E elas são ininterruptas, né? Elas vão sair daqui e chegar aqui certinho. Agora, quando as duas são iguais, a gente vai ter esse meio aqui onde é zero o campo. Acaba sendo zero. Então, não pode ter linha de campo aqui nesse campo, né? Por isso que essas linhas elas divergem, que a gente fala, que ela vai para o infinito aqui para baixo e para o infinito lá em cima, e nunca encosta, nunca chega a encostar lá. Ok? Então, essas foram as linhas de campo do campo elétrico. Vamos partir para a próxima agora. Bom, estou de volta então para fazer esse problema. Então, eu tenho 3 cargas em 3 vértices de um retângulo. Esse retângulo tem lados 8 e 6 centímetros. Só já para garantir, se ele tem lado 8 e 6, 8 e 6 é um triângulo perfeito, que a gente fala. Ele tem, aqui é 10 centímetros, tá? É os que dá exato, diagonal. Então, aqui é 10 centímetros. Eu quero saber, então, qual que é o campo elétrico resultante no ponto P. Então acompanhem bem a explicação desse. Se vocês acompanharem bem o passo a passo desse problema, vocês fazem qualquer outro da mesma forma. Bem fácil. Então vamos começar com o que a gente sabe no campo elétrico. A gente sabe. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar o campo. Eu só quero o campo resultante, olha só. Essa carga está criando um campo nesse ponto P. Essa carga também cria um campo nesse ponto P, e essa carga cria um campo também nesse ponto P. Como é que eu sei que campo que é esse no ponto P? Bom, o campo que uma carga cria no ponto P é simplesmente K vezes a carga dividido pela distância da carga até o ponto ao quadrado. No caso, para essa carga aqui é essa distância, para essa carga é essa, e para essa carga é essa distância, certo? Então, tá, isso aí a gente vai deixar fazer essa conta por último. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é colocar os vetores, as linhas de campo, devido a todas as cargas aqui. Então, vamos lá. Começando com essa carga aqui. Ela é negativa. Se ela é negativa, eu sei que o campo tem que estar entrando nela, né? Então, como eu quero encontrar o campo nesse ponto, e ele tem que estar entrando nela, sempre tem que estar na linha que une os dois. A linha é essa própria linha aqui. Então, agora, ó, deixa eu deixar mais grosso aqui. Então, o campo, devido a essa carga aqui, é entrando, é desse ponto P, né? Só que entrando na carga. Então aqui, ó, vou chamar, vamos chamar de 1, 2 e 3 aqui para ficar mais fácil. Então, ó, vou chamar essa de 1, essa de 2 e essa de 3. As cargas, tá? Então, essa aqui seria o campo 1. Vocês entenderam que, olha só, sempre o campo, se a carga é positiva, é saindo da carga, se é negativa, é entrando na carga. Mas a gente está calculando nesse ponto P. Então, no ponto P, para ele estar entrando na carga, ele tem que estar nessa direção aqui, né? Nesse sentido. O E3, o campo 3, é negativo também. Se é negativo, tem que estar entrando nela também. Então, daqui, ó, tem que estar entrando na carga. E3. E o E2? Bom,
ela é positiva. Positiva tem que estar saindo da carga. Lembra? Nesse ponto P, ou o campo está na direção... Ops. Ou o campo está... Né, é sempre na linha que une eles. Ou está nessa para cá ou para cá. Se é positivo, é saindo da carga. Se é negativo, é entrando na carga. Nesse caso, ela é positiva. Então, tem que ser saindo da carga. Então, vamos lá. Daqui, ela tem que estar saindo da carga. Então, vou chamar esse aqui de E2. Tá. E agora? Fala, professor, agora eu tenho duas forças que estão nos eixos. E1 e E3 está no eixo, certo? Essa está no eixo X, essa está no eixo Y, tá beleza. Agora, a E2, ele está fazendo um certo ângulo. Então, eu preciso de achar um ângulo. Como que eu faço isso? Eu tenho que olhar para a geometria do problema, né? Então, eu consigo achar esse ângulo aqui. Vamos pegar esse ângulo aqui, né? Chama ele de alfa. Chama de teta mesmo. Teta. Inclusive, eu sei o seno e o cosseno desse teta. A gente pode calcular aqui tranquilamente. Ó, qual que é o seno de teta? Seno de teta é cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cateto oposto? É 6 aqui, né? Então, 6 décimos. O que é 6 décimos? Eu posso simplificar? 6 décimos. Simplificando, fica 3/5. E o cosseno? Cosseno de teta vai dar o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente desse ângulo aqui é esse aqui, que é 8, sobre a hipotenusa, que é 10, dá 8 décimos. 8 décimos, se a gente simplificar, dá 4/5, né? 4/5. Beleza, eu tenho seno e cosseno, mas... E aí? O que tem a ver esse daí? A força está aqui, né? Mas tem se a gente olhar para cá, olha só. Deixa eu olhar para cá. Passa uma linha aqui, ó. Continua essa para cá e essa para cá. Ó, tá vendo que o campo elétrico ele tá nessa linha aqui, ó? O campo elétrico tá nessa linha, certo? Então, veja, ó, o campo elétrico, a linha desse campo elétrico aqui, ó, essa mesma linha que vem daqui. Lembra que tem que sempre estar na linha que une os dois, a carga e o ponto, né? Então, veja, se você lembrar, a forma mais simples que eu vejo para você saber um ângulo é você se perguntar, olha só, eu tenho que transferir esse ângulo para cá. Esse ângulo eu sei que ele vai estar ou aqui, alguma relação aqui para botar aqui. Como é que você olha isso? Olha só, o ângulo θ não é o ângulo entre essa reta e a horizontal? Então, do lado de cá ele tem que ser a mesma coisa. Tem que ser o ângulo entre essa reta, entre essa reta, né? E a horizontal. Tem que ser também θ. Então, ó, o ângulo entre essa reta e a horizontal tem que ser o mesmo ângulo entre essa reta e a horizontal, porque essa é a mesma reta. Essa aqui é a mesma reta. Então, tem que valer. Então, eu tenho certeza que aqui também é θ. Ou basta você lembrar, são opostos pelo vértice, que a gente fala, não lembra lá das leis? Opostos pelo vértice. Então, se são opostos aqui são iguais. Esse é igual, esse é igual, né? Os ângulos opostos pelo vértice tem que ser iguais. Então aqui também é θ. Então ótimo, que agora, se a gente colocar aqui no diagrama de forças, eu vou ter algo assim, eu vou colocar ele no diagrama. Só para ficar menos carregado ali. Então, deixa eu pausar e já vim com o diagrama feito. Bom, beleza, a gente está aqui então com a... Eu só peguei aqui, tirei, estava muito carregado, e botei no diagrama. Certo? Agora do diagrama a gente tem que montar as nossas equações. Primeiro eu vejo que tem uma aí que não está onde ela deveria, né? Então vamos projetar. Vamos projetar ela aqui. Ela tem uma componente na vertical, que é a E2. Ó, tá sem o ângulo, né? Então E2 seno de θ, essa daqui. E2 vezes seno de θ, e ela tem uma componente horizontal, uma vertical
no horizontal, E2 cosseno de θ, certo? Então agora a gente pode montar as resultantes. Vamos lá. Qual que é o E resultante em x? Então, é o que está para a direita positivo, que é esse aqui, menos o que está para a esquerda, que é o E1. Então, E2 cosseno de θ menos E1. Só tem esse. E2 cosseno de θ menos E1. Vendo que é bem parecido com uma força lá. A gente fazia os mesmos passos. Agora, em Y, ERY, vai ser o quê? É o de cima, positivo, e o que está para baixo, que é negativo, né? Então, E3 menos E2 seno de θ. E3 menos E2 seno de θ. Pronto. Essas são as equações que eu tirei simplesmente olhando pro meu arranjo aqui, pro meu diagrama de forças, diagrama de campo, né, no caso. Agora a gente tem que determinar o E1, E2, E3. Como é que eu determino o E1, E2, E3? Pela equação. E1 vai ser K Q1 sobre a distância 1 ao quadrado, que é a distância até o ponto ao quadrado. Então vamos lá. Vamos procurar o E1 aqui. O E1 é esse aqui, né? A carga dele é menos 3Q. Ah, professor, e o negativo? Gente, o negativo serviu para quê? Novamente, os negativos e positivos só serviu para a gente determinar que é entrando ou saindo da carga. Então, os sinais só servem para a gente determinar a direção da seta. A gente já usou os sinais, a gente pode dizer que a gente já usou os sinais. Então, o que importa é o número. Ó. Essa aqui é 4Q, essa é 2Q, essa é 3Q. Mas quanto vale Q? Eu dei o valor de Q, que é 1 microcoulomb, né? Então, vamos lá. Então, o E1 vai ser a carga do Q1, né? Que é menos 3Q, mas o sinal não vai, então é 3 vezes Q. Mas Q é 1 microcoulomb, então é 3 microcoulomb. Então, vai lá. 3K, né? Que é 9 vezes 10 a nona. Vezes Q1, que é 3 microcoulomb. Micro é 10 a menos 6. Dividido pela distância dessa carga até o ponto que eu quero calcular a equação, quero calcular o campo elétrico. Então, a distância aqui nesse caso é o 8 centímetros, né? Trava não, trem. É 8 centímetros. Tá, então, o 8 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Depois eu volto com a resposta. Vamos colocando todas aqui, que a gente já faz de uma vez. O E2 é K, Q2 dividido pela distância 2 ao quadrado. 9 vezes 10 a nona, vamos ver a carga 2. Bom, a carga 2 seria essa aqui, é 4 coulomb, 4 vezes Q, mas Q é 1 microcoulomb, então é 4 microcoulomb. O sinal não vai, vezes 4 micro, que é 10 a menos 6, dividido pela distância. Agora, a distância dessa aqui é 10 centímetros. Então, 10 centímetros vai ser o quê? 10 centímetros é 10 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 é o centímetro. Isso é igual. E por último, E3. Que é K, que é 3 dividido por R3 ao quadrado. O K, então, é 9 vezes 10 a nona. O Q3. Bom, o Q3... Cadê ele aqui? Aqui é 2... O sinal não vai, né? 2Q. O Q é 1, então é 2 microcoulombs. E a distância é 6 centímetros. 2 microcoulombs, distância é 6 centímetros. Então, ó, 2 micro, que é 10 a menos 6. E a distância é 6 centímetros. 6 vezes 10 a menos 2 metros, né? Ao quadrado. Aqui também tem ao quadrado. Esquecendo o quadrado. Então, eu já volto aqui com os resultados dessa conta. Bom, estamos de volta então com as respostas. Está vendo que os números são números muito grandes. Olha só, 4.218.750 newtons por metro. 3.600.000, 5 milhões de newton por metro. Eu vou mudar isso aqui para notação científica e arredondar. A vírgula não está aqui? Tem que passar tem que passar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos vão ter que passar 6 vezes para lá.
Então eu vou arredondar 4,2 vezes 10 a sexta. Né? 1 milhão é 10 a sexta, lembrem disso. Então se eu tenho 4 milhões, é 4 vezes 10 a sexta. 4 milhões e 200 mil, no caso aí, né? Arredondando, 4 milhões e 200 mil é 4,2 vezes 10 a sexta. Aqui, 3,6 vezes 10 a sexta. Que eu ainda, 10 a sexta a gente pode chamar de mega ainda, né? Lembra? 10 ao cubo é quilo, 10 a sexta mega. Mas vamos deixar assim, newton por metro. Newton por metro. E aqui é 5 vezes 10 a sexta newton por metro. É mais fácil a gente lidar com essas contas dessa forma. Que agora, o que eu tenho que fazer é substituir aqui nessas equações. Deixa eu copiar elas de volta. Isso, para. Essas equações aqui, ó. Trava não, trem. Me ajuda. Nossa. Talvez está lento hoje, viu? O que está acontecendo? Vamos ver se agora vai. Tá, então copiar aqui. Colar. Chegar pra cá. Então tá, então a gente tem essas equações para poder fazer. Então vamos substituir os valores. Começando com ERX. ERX. E resultante em X vai ser o quê? E2 vezes cosseno de θ. A gente tem tudo agora. O E2 é 3,6 vezes 10 a sexta. 3,6 vezes 10 a sexta. Vezes cosseno de θ. Cosseno de θ a gente determinou aqui para cima. Tá aqui, ó, 4/5. Então, vezes 4/5 menos o E1. Então, o E1 é quanto? O E1 é 4,2 vezes 10 a sexta. Então, menos 4,2 vezes 10 a sexta. Vamos jogar na calculadora de novamente. Vamos colocar primeiro o RX, o RY, depois novamente a gente faz as contas direto. O RY é o E3, vamos procurar o E3 aqui, tá aqui, 5 vezes 10 a sexta. Então 5 vezes 10 a sexta, menos E2 seno de θ. O E2 é 3,6 vezes 10 a sexta. 3,6 vezes 10 a sexta, vezes o seno de θ que a gente achou ali em cima, que é 3/5. Então isso aqui vai ser igual a isso. Então tem um ERX é menos 1,32 vezes 10 a sexta. Deixem os sinais. Menos quer dizer que em X, né? Aqui é o ERX. Em X, na horizontal, quer dizer que o campo resultante está para a esquerda, por isso que ele é negativo. E o RY deu positivo, 2,84 vezes 10 a sexta. Positivo quer dizer que ele é para cima. Então, se a gente colocar nos eixos, né? Eu venho aqui colocar o eixo X e o eixo Y. Eixo X e o eixo Y. X, Y. Eu vou ter então, para a gente desenhar o campo elétrico resultante. Eu tenho X, ó. Isso aqui é quase 1,32, é quase a metade disso aqui, né? Só pra gente colocar em escala, né? Quase a metade. Então, se esse aqui em X, ó, ele é negativo, então ele tá para a esquerda. Menos 1,32. Menos 1,32. Se eu boto aqui mais ou menos, menos 1,32 vezes 10 a sexta em X e 2,84 positivo em Y. É o dobro disso aqui, ó. Tá vendo aqui? Quase o dobro. 2,84 vezes 10 a sexta. Então vamos achar o resultante. Então eu uno os dois pontos aqui e eu acho o resultante. Esse aqui é o E resultante total. Como é que a gente escreve ele vetorialmente, né? O E resultante nada mais é que o ERX, o resultante em X e o resultante em Y. Que aí então
vai ser o quê? Em x é menos 1,32. Eu posso até tirar o 10 à sexta para fora. E é 2,84. Aí tudo eu posso falar assim, vezes 10 à sexta. Posso colocar do lado de fora. Então esse é o meu vetor. Lembra que quando a gente tem um número multiplicando um vetor, esse número multiplica os dois, né? Então eu posso deixar esse número de fora aí. Então esse é o campo resultante. Se eu quero módulo, eu posso fazer só o módulo disso aqui, ó, e depois vai dar vezes 10 à sexta também. Eu posso fazer separado, não tem que levar o 10 à sexta, entendeu? Se a gente fizer aqui, ó, módulo 1,32 ao quadrado mais 2,84 ao quadrado, e agora extrai a raiz, né? Raiz quadrada disso. Então, dá 3, não, pera que eu fiz uma coisa errada, 1,32, fiz o cubo aqui, mais 2,84 ao quadrado, agora, raiz, 3,13. Então, eu posso falar que o módulo do resultante, né, é 3,13, e eu sei que vai estar vezes 10 à sexta. Por isso que é bom tirar o 10 à sexta em evidência, que eu posso deixar ele aqui e fazer a operação só com esses daqui. Depois eu coloco na frente o 10 à sexta, do mesmo jeito. Então, Newton por Coulomb. Tá. E agora eu quero saber qual que é eu achei o vetor, tá aqui, né? Me deu o módulo, e a direção e o sentido. A direção e o sentido é dado pelo ângulo. Eu vou pegar esse ângulo com a horizontal. Sempre a gente pega pelo horizontal, tá? Aí eu acho a tangente de θ do mesmo jeito. O que é a tangente de θ? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é esse aqui, que é 2,84. 2,84 dividido por adjacente, que é 1,32. Ah, professor, e o 10 à sexta? Pode colocar, mas ele vai cortar do mesmo jeito. Corta, corta. Então eu tenho 2,84 dividido por 1,32. 2,15. 2,15. E aí logo, tangente de θ, né? Não é só tangente. Tangente de θ. Logo, se a gente olhar na calculadora, tira o arco tangente de 2,15. Vai lá. Arco tangente da resposta. 65, mais ou menos 65,1 graus. Aproximadamente. Então, com isso a gente determinou o campo resultante. E qual que é o módulo, sua direção e seu sentido, o ângulo, né, que ele faz com o eixo X. Agora, eu sei que nesse ponto, se eu colocar uma carguinha, se eu vier colocar uma carguinha aqui, eu sei exatamente para onde ela vai se mover. Eu coloco uma carguinha, ela vai se mover nesta direção. Mover nesta direção aqui, ó. Se ela é positiva, ela se move na direção do campo. Se ela é negativa, ela se move na direção oposta ao campo. O elétron, por exemplo, o elétron, se a gente aplica um campo elétrico, ele vai na direção oposta, porque ele tem uma carga negativa. Entendeu? Bom, então por hoje é isso daí. Você já tem um bocado de coisa para poder dar uma olhada aí. Refaçam esses problemas, depois eu vou passar um para vocês. E é isso aí. Então até a próxima aula.